Um mosaico de paisagens, culturas e promessas. De Jerusalém, a cidade eterna, berço de reis e profetas, até a pitoresca Galileia, uma terra banhada de luz e repleta de esperança. Às margens do Mediterrâneo, cidades como Jope sussurram os ecos de visões e transformações, onde ondas e profecias se encontram há milênios. Cesareia tornou-se a porta de entrada para os gentios. Na Turquia repousam as 7 igrejas do Apocalipse. Na antiga Grécia, Paulo anunciou a mensagem do Deus desconhecido, e em Roma, os mártires acenderam com seu sangue a chama do Evangelho. Vamos juntos nesta jornada para descobrir algumas das verdades mais fascinantes e extraordinárias da terra da Bíblia. Sejam bem-vindos. Lugares incríveis do mundo. Patmos, a Ilha da Revelação. No mar Egeu, em frente às costas da Ásia Menor, encontra-se a pequena ilha de Patmos, hoje território da Grécia, de paisagem rochosa e árida. Na antiguidade, foi usada pelo Império Romano como lugar de exílio. Ali, distante das grandes cidades e em meio ao isolamento, foi escrita uma das páginas mais marcantes da história cristã. O apóstolo João, exilado por causa da palavra de Deus, recebeu em Patmos a visão que conhecemos como o livro do Apocalipse. Em meio à perseguição e ao silêncio da ilha, os céus se abriram para mostrar-lhe o Cristo glorificado, o juízo sobre as nações, a esperança da volta do Senhor e a promessa de novos céus e nova terra. O que parecia um tempo de solidão transformou-se em cenário de revelação divina. Hoje, Patmos é lembrada como ilha sagrada, visitada por peregrinos que buscam reviver o eco daquelas visões entre mosteiros e grutas que a tradição associa a João. Sua mensagem permanece. Em meio ao desterro e à perseguição, a voz de Deus continua trazendo esperança e a certeza da vitória eterna. Jerusalém, a cidade eterna. Jerusalém, o coração pulsante da história bíblica, um palco sagrado onde o céu e a terra se encontraram. Em suas colinas entrelaçam-se os relatos de reis e profetas. O Monte do Templo ergueu-se como o centro da fé de Israel, lugar de sacrifício e oração, onde a presença divina enchia o Santo dos Santos. Aqui, nesta cidade, Jesus de Nazaré ensinou nos átrios do templo, desafiou fariseus e doutores da lei e anunciou um reino que não era deste mundo. Jerusalém foi testemunha de sua paixão. A via dolorosa traçou o caminho da dor até o Gólgota, onde a cruz se ergueu como sinal eterno de redenção. Ali, onde parecia triunfar a morte, irrompeu a vitória da vida na força da ressurreição. No Monte das Oliveiras, lugar de oração e lágrimas, os discípulos viram o Senhor elevar-se ao céu. E nesta mesma cidade, em um cenáculo, chegou o Pentecostes. Línguas de fogo desceram sobre os apóstolos, acendendo a chama do Espírito Santo que levaria o Evangelho até os confins da terra. Anos depois, o Concílio de Jerusalém definiu os caminhos da Igreja nascente, abrindo suas portas tanto para judeus quanto para gentios. Hoje, Jerusalém continua sendo um mosaico de história e fé. Suas muralhas guardam os bairros armênio, cristão, judeu e muçulmano, onde o eco de orações milenares se mistura ao movimento de uma capital moderna, sede do poder político de Israel e, ao mesmo tempo, santuário de milhões. Jerusalém não é apenas uma cidade. É um símbolo eterno, um farol espiritual e um testemunho vivo da história de Deus com a humanidade. Damasco, lugar de transformação. O caminho para Damasco, uma rota lendária onde história, natureza e fé se entrelaçam em uma narrativa eterna. Desde o fértil vale de Ula, coberto de áreas alagadiças e campos verdes, até as majestosas alturas do Golã, a rota revela um mosaico de paisagens que parecem pintadas pela mão de Deus. Montanhas erguidas como guardiãs eternas, vales exuberantes, vinhedos pitorescos e rios serpenteando por entre florestas e colinas. Hoje é um paraíso para caminhantes e ciclistas, encantados pelas vistas panorâmicas que convidam tanto à contemplação quanto à aventura. Mas, além de sua beleza natural, o caminho para Damasco ocupa um lugar sagrado na memória cristã. Foi ali que Saulo de Tarso, perseguidor zeloso dos discípulos, encontrou o Cristo ressuscitado em um resplendor de luz que transformou sua vida para sempre. Caído ao chão, ouviu a voz divina chamando-o pelo nome, iniciando sua conversão em Paulo, o apóstolo das nações, Atos 9. Na cidade de Damasco,
Já habitada por uma comunidade cristã primitiva, Saulo foi acolhido e batizado pelo profeta Ananias. Ali começou a pregar com coragem, mesmo sob ameaças de morte, semeando a fé destinada a se espalhar pelo mundo. O caminho para Damasco não é apenas uma rota geográfica, é símbolo de encontro, transformação e missão, onde a graça divina mudou o curso da história. Galileia, terra de luz e esperança. Galileia dos gentios, terra de colinas suaves e lagos resplandecentes, onde o murmúrio da história bíblica se encontra com o eco eterno do Evangelho. Essa região do norte de Israel tornou-se o cenário privilegiado da vida e do ministério de Jesus Cristo. Foi aqui que o comum se transformou no eterno. Em Nazaré, uma humilde aldeia entre colinas, Jesus cresceu aprendendo o ofício de carpinteiro antes de revelar ao mundo a Boa Nova. A partir dali, a Galileia tornou-se o coração de sua missão. Foi em suas sinagogas e por seus caminhos empoeirados que ele ensinou com autoridade, curou enfermos e proclamou as bem-aventuranças. O Lago da Galileia, também chamado de Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, foi testemunha de milagres inesquecíveis. Sobre suas águas, Jesus acalmou a tempestade, caminhou com passos divinos e chamou pescadores para fazê-los pescadores de homens. Na cidade de Cafarnaum, às suas margens, ele estabeleceu o centro de sua pregação, levando luz às multidões que vinham de todas as partes de Israel. O Monte Tabor, elevado e majestoso, ergueu-se como palco da transfiguração, onde a glória do Filho brilhou diante dos olhos de Pedro, Tiago e João. Hoje, a Galileia não é apenas uma paisagem de beleza natural, mas também um destino de peregrinação, onde cada pedra e cada trilha recordam que ali a luz de Cristo foi revelada ao mundo. A Galileia é, e sempre será, a terra do Evangelho vivo. Cesareia, a joia do Mediterrâneo. Cesareia Marítima, joia do Mediterrâneo e orgulho do rei Herodes, ergueu-se como símbolo do poder romano na costa da Judéia. Com seu porto colossal, anfiteatros e palácios adornados de mármore, a cidade brilhava como um farol da cultura helenística e do domínio imperial. No entanto, para além de seu esplendor político e comercial, Cesareia tornou-se um palco decisivo na história bíblica e no surgimento do cristianismo. Foi aqui que o apóstolo Pedro, obedecendo à visão recebida em Jope, entrou na casa de Cornélio, um centurião romano. Ao anunciar as boas novas de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sua família, como relata Atos 10, marcando um momento de profunda importância. Pela primeira vez, os gentios foram plenamente acolhidos na comunidade da fé. Cesareia tornou-se assim o lugar onde o Evangelho começou a se abrir caminho para além do mundo judaico. Cesareia ecoaria novamente na história com a figura de Paulo de Tarso. Preso em Jerusalém e trazido para esta cidade, ele compareceu diante de governadores e reis, Félix, Festo e Agripa, defendendo sua missão e sua fé. A partir daqui, apelou a César e iniciou sua viagem a Roma, levando a mensagem de Cristo ao coração do império. Jope, lugar de visão e mudança. Jope, a antiga joia portuária da costa mediterrânea, onde ondas e profecias se encontraram por milênios. Fundada muito antes da era romana, esta cidade tornou-se porta de entrada e saída para impérios, mercadores e peregrinos. De seus portos partiu o profeta Jonas, fugindo do chamado divino, e séculos depois seria o cenário de uma revelação que transformaria para sempre a história da fé cristã. Foi aqui que o apóstolo Pedro, hospedado na casa de Simão, o curtidor, recebeu uma visão extraordinária. Como narrado em Atos 10, um lençol descia do céu, cheio de animais considerados impuros pela lei. E a voz do Senhor lhe ordenou: levanta-te, Pedro, mata e come. Essa visão não falava apenas de alimentos, mas de povos. Era o anúncio de que o Evangelho não estava restrito a Israel, mas aberto a todas as nações. De Jope começou a grande abertura aos gentios, derrubando muros de separação e proclamando que em Cristo não há distinção entre judeu e não judeu. Hoje, a moderna Iafo, integrada a Tel Aviv, guarda entre suas ruelas de pedra e seu porto histórico o eco daquele momento decisivo. Jope não é apenas um lugar, é símbolo de universalidade, o ponto onde a fé cristã se abriu para o mundo inteiro. Laodiceia, a cidade rica e a fé morna.
No coração da atual província de Denizli, na Turquia, erguia-se Laodiceia, uma das cidades romanas mais prósperas da Ásia Menor. Situada em um triângulo estratégico ao lado de Hierápolis e Colossos, a cidade tornou-se o centro econômico e cultural da região. Sua riqueza vinha do comércio da lã negra, do desenvolvimento da medicina oftálmica e, sobretudo, de seu poderoso sistema bancário, que atraía mercadores e dignitários de todo o império. No Novo Testamento, Laodiceia ocupa um lugar simbólico. No livro do Apocalipse, uma das 7 cartas é dirigida a esta cidade, lembrando-a como uma comunidade próspera em bens materiais, mas espiritualmente morna, necessitada de fervor e renovação. Essa advertência reflete a tensão eterna entre a riqueza terrena e a fé verdadeira, que marcou a vida da cidade. Com a expansão do cristianismo, Laodiceia tornou-se sede episcopal e chegou a sediar concílios locais. Entretanto, terremotos devastadores e o declínio das rotas comerciais precipitaram sua decadência e abandono. Hoje, entre colunas caídas, teatros em ruínas e antigas basílicas, Laodiceia ergue-se como um museu a céu aberto. Sua história recorda a grandeza de Roma, a voz profética do cristianismo primitivo e a fragilidade de todo o poder humano. Sardes, a cidade que se esqueceu de vigiar. Sardes, antiga capital do poderoso reino da Lídia, cidade de reis e riquezas, ergueu-se na Ásia Menor como símbolo de esplendor terreno e orgulho humano. Suas muralhas pareciam intransponíveis, e seus tesouros deslumbravam todo viajante. Mas, sob tamanha magnificência, escondia-se a decadência. No livro do Apocalipse, Sardes recebeu uma mensagem severa: tens fama de estar viva, mas estás morta. A comunidade cristã de Sardes, cercada pelo luxo e pela comodidade de uma cidade confiante em si mesma, havia perdido o fervor e a vigilância. A exortação divina foi clara: sê vigilante e fortalece o que ainda resta, prestes a morrer. Assim como a cidade um dia caiu por não guardar suas muralhas, também a igreja corria o risco de cair por descuido espiritual. E, no entanto, em meio à advertência, brilhou a esperança. Alguns não mancharam suas vestes, estes andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Sardes não é apenas uma lembrança arqueológica. É uma advertência eterna, um chamado a despertar, a manter viva a fé e a não confiar em aparências. Antioquia, o berço do cristianismo. Antioquia da Síria, a atual Antáquia, na Turquia, destacou-se na história como uma das grandes metrópoles do Império Romano, uma ponte entre Oriente e Ocidente. Cosmopolita, repleta de templos, mercados e culturas diversas, tornou-se um caldeirão onde o Evangelho encontrou terreno fértil. Foi ali que, segundo Atos 11, os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos, sinal de uma identidade nova e universal. Antioquia transformou-se na grande base missionária de Paulo e Barnabé, o ponto de partida a partir do qual a fé se expandiu para a Ásia Menor, Grécia e além, levando a luz do Evangelho até os confins do mundo. Mais a oeste, na Macedônia, a cidade de Filipos, a atual Kavala, na Grécia, marcaria outro momento crucial. Foi ali que se fundou a primeira igreja cristã na Europa, às margens de um rio. Lídia, vendedora de púrpura, abriu seu coração à mensagem de Paulo e foi batizada junto com sua casa, tornando-se a primeira crente europeia. Também ali, Paulo e Silas foram presos. Mas, no meio da prisão, seus hinos de louvor sacudiram os alicerces e abriram as portas para a expansão imparável do Evangelho pelo mundo inteiro. Tessalônica, onde a fé encontrou o caminho. Tessalônica, a atual Salônica, no norte da Grécia, foi fundada por Cassandro no século IV a.C. e logo se tornou uma das cidades mais importantes da Macedônia. Localizada às margens do Mar Egeu e conectada via Egnátia, a grande estrada romana que ligava o Oriente ao Ocidente, Tessalônica prosperou como centro comercial e cultural, atraindo viajantes de todo o Mediterrâneo. No relato de Atos 17, o apóstolo Paulo chega à cidade em sua segunda viagem missionária. Durante 3 sábados, pregou na sinagoga, anunciando que Jesus é o Messias. Muitos judeus e gregos creram, embora a oposição de alguns tenha provocado tumultos e forçado Paulo a partir às pressas. Aquela breve, mas intensa missão marcou o início de uma comunidade cristã vibrante. De Corinto,
Paulo escreveu depois 2 cartas aos Tessalonicenses, mensagens que hoje fazem parte do Novo Testamento. Nelas, encorajava a perseverar na fé, respondia a preocupações sobre a segunda vinda de Cristo e oferecia uma das primeiras reflexões sobre a esperança cristã. Hoje, Salônica continua sendo uma metrópole grega vibrante, de espírito aberto, onde igrejas bizantinas e vestígios romanos ainda testemunham seu papel como berço da fé na Europa. Chipre, a porta do Mediterrâneo. Chipre, ilha banhada pelo azul do Mediterrâneo, terra de antigos templos e rotas comerciais, tornou-se o primeiro farol do cristianismo missionário. Sua beleza natural, entre montanhas cobertas de pinheiros e costas douradas, foi testemunha de um momento decisivo. Conforme narrado em Atos 13, no início da jornada missionária de Paulo e Barnabé, na cidade de Salamina, vibrante porto na costa oriental da ilha, os apóstolos proclamaram o Evangelho pela primeira vez nas sinagogas judaicas. A partir dali começou uma travessia que levaria a mensagem de Cristo das costas de Chipre até as grandes cidades do Império Romano, atravessando a ilha. Chegaram a Pafos, sede do procônsul romano Sérgio Paulo. Ali, o confronto com o mágico Elimas revelou o poder do Espírito Santo e marcou um ponto de virada na história. Saulo passou a ser chamado Paulo, símbolo da expansão da fé entre os gentios. Foi em Pafos que um alto funcionário romano abraçou a fé, testemunhando que o Evangelho não conhecia fronteiras sociais nem políticas. Chipre tornou-se a porta de saída do cristianismo para o mundo mediterrâneo, o início de uma expansão imparável que alcançaria reis, cidades e nações. Corinto, entre o porto e as cartas de Paulo. No estreito istmo que une a Grécia continental ao Peloponeso erguia-se Corinto, uma das cidades mais ricas e cosmopolitas do mundo antigo. Graças aos seus 2 portos, Lequeu, voltado para o Adriático, e Cencreia, aberto para o Egeu, tornou-se um importante nó comercial que conectava o Oriente ao Ocidente. Sua prosperidade atraía mercadores, filósofos e viajantes de todo o Mediterrâneo, mas também lhe rendeu fama de excessos, alimentada pelo culto a Afrodite e pela agitada vida portuária. O livro de Atos relata que Paulo chegou a Corinto em sua segunda viagem missionária. Ali permaneceu 18 meses, ensinando com perseverança, primeiro na sinagoga e depois em casas particulares. Seu trabalho deu origem a uma comunidade cristã diversa, formada por judeus e gentios, ricos e escravos, que refletia a complexidade social da cidade. De Éfeso e depois da Macedônia, Paulo escreveu suas cartas aos Coríntios, hoje parte do Novo Testamento. Nelas, tratou de divisões internas, questões éticas, dons espirituais e, sobretudo, destacou o amor como caminho mais excelente. Hoje, entre os restos do templo de Apolo e o imponente Acrocorinto, a antiga cidade recorda tanto seu esplendor comercial quanto seu papel decisivo na expansão do cristianismo. Éfeso, onde a fé desafiou Ártemis. Às margens do mar Egeu, na atual Turquia, floresceu Éfeso, uma das maiores metrópoles do mundo antigo. Era famosa por seu movimentado porto e pelo majestoso templo de Ártemis, considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Centro de comércio, religião e cultura, atraía multidões de todo o Império Romano. O livro de Atos relata como o apóstolo Paulo permaneceu ali por vários anos durante sua 3ª viagem missionária. Sua pregação teve tamanho impacto que muitos abandonaram a magia e o culto pagão, queimando publicamente seus livros de artes ocultas. Isso provocou não apenas um grande avivamento espiritual, mas também tumultos. Os ourives, cuja subsistência dependia da fabricação de imagens de Ártemis, sentiram-se ameaçados e incitaram a cidade a uma revolta que encheu o imenso teatro com gritos em defesa da deusa. De Éfeso, Paulo também escreveu cartas fundamentais, fortalecendo as primeiras igrejas e consolidando a doutrina cristã. Mais tarde, essa mesma comunidade receberia uma das 7 cartas do Apocalipse, exortando-a a não abandonar o seu primeiro amor. Hoje, entre ruas de mármore e as grandiosas ruínas do teatro, Éfeso recorda o choque entre a fé nascente e o poder dos cultos imperiais e pagãos. Pérgamo, a cidade que se desvaneceu. No alto de uma colina da Ásia Menor erguia-se Pérgamo, próxima da atual cidade turca de Bergama. Foi capital do reino dos Atálidas e um símbolo do esplendor helenístico.
Sua acrópole dominava a paisagem com templos, teatros e a célebre biblioteca que chegou a rivalizar com a de Alexandria. Ali também se aperfeiçoou a arte do pergaminho, que recebeu da cidade o seu nome. No livro do Apocalipse, Pérgamo é lembrada como o lugar onde está o trono de Satanás, alusão ao poder de seus cultos pagãos e à pressão exercida sobre a jovem comunidade cristã. A tradição recorda o martírio de Antipas, testemunha fiel que deu a vida pela fé. Ao lado do altar de Zeus e do santuário de Asclépio, Pérgamo reunia ciência, religião e poder imperial. Contudo, sua grandeza se desfez com o tempo. Absorvida pelo Império Romano, perdeu relevância política diante de cidades como Éfeso e Esmirna. Terremotos, guerras e a mudança das rotas comerciais aceleraram sua decadência, até que a população desceu ao vale, onde nasceu a atual Bergama. Hoje, entre ruínas majestosas, Pérgamo lembra a fragilidade de todo o império, e a força de uma fé provada em meio à adversidade. Esmirna e Bereia. Fidelidade e nobreza. Às margens do mar Egeu erguia-se Esmirna, hoje a moderna cidade de Izmir, na Turquia. Essa antiga cidade grega, mais tarde engrandecida sob domínio romano, tornou-se um porto próspero, repleto de templos, teatros e intenso comércio. No livro do Apocalipse, a igreja de Esmirna recebe palavras de encorajamento. É lembrada como uma comunidade pobre em bens materiais, mas rica em fé, chamada a permanecer fiel até a morte em meio à perseguição. O exemplo mais marcante é o martírio de Policarpo, bispo de Esmirna no século II, cuja firmeza até o fim transformou seu testemunho em semente de fé para gerações de cristãos. Mais ao norte, na região da Macedônia, estava Bereia, hoje chamada Véria, na Grécia. Embora não fosse tão influente quanto Tessalônica, destacou-se no livro de Atos pela atitude da comunidade judaica diante da mensagem de Paulo. Eles receberam a palavra com abertura, mas também com discernimento, examinando diariamente as Escrituras. Buscavam confirmar a verdade do que ouviam. Hoje, Véria é uma pequena cidade grega, onde a memória daqueles considerados mais nobres que os de Tessalônica ainda ressoa como símbolo de abertura e de uma busca sincera pela verdade. Assim, enquanto Esmirna simboliza a fidelidade em meio ao sofrimento, Bereia recorda a nobreza de uma fé reflexiva e fundamentada nas Escrituras. Duas cidades distintas, unidas na memória cristã por seu exemplo de perseverança e pela sincera busca da verdade. Atenas. O altar ao Deus desconhecido. No coração da Grécia, Atenas ergueu-se como berço da filosofia e da democracia. Suas colinas, coroada pela Acrópole e pelo Partênon, refletiam o esplendor da civilização clássica. No século I, embora já não fosse a capital política do Mediterrâneo, continuava sendo um centro intelectual, onde se reuniam estoicos, epicuristas e pensadores de diversas escolas. O livro de Atos narra a chegada do apóstolo Paulo a essa cidade singular. Enquanto percorria suas ruas, ele observava a multidão de altares dedicados a diferentes divindades. Entre eles encontrou um com a inscrição, ao Deus desconhecido. Foi então, no Areópago, tribunal e espaço de debate filosófico, que Paulo proclamou que esse Deus ignorado era, na verdade, o Criador do céu e da terra, próximo de todos e revelado em Jesus Cristo. Seu discurso, em diálogo com a razão grega, construiu uma ponte entre a fé bíblica e a cultura helênica. Embora alguns zombassem, outros creram, entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris. Com eles nasceu a comunidade cristã em Atenas. Hoje, caminhar pela colina do Areópago, diante da Acrópole, é recordar aquele encontro decisivo, quando a luz do Evangelho brilhou em um mundo obscurecido pelos raciocínios humanos. Malta, a ilha da colheita. No coração do Mediterrâneo, ao sul da Sicília, encontra-se a ilha de Malta. Seu nome, derivado do fenício malete, significa refúgio, mas a tradição também o interpretou como Ilha da Colheita. Foi precisamente ali que o apóstolo Paulo, em sua viagem como prisioneiro rumo a Roma, viveu um dos episódios mais dramáticos e providenciais de sua vida. O livro de Atos relata que, após 14 dias de tempestade no mar, o navio em que viajava naufragou nas costas de Malta. Todos os passageiros chegaram à terra em segurança,
cumprindo-se assim a promessa divina de que nenhuma vida seria perdida. Os habitantes da ilha os receberam com hospitalidade extraordinária, acendendo fogueiras para aquecer os náufragos. Durante sua estadia, Paulo orou pelo pai de Públio, o principal da ilha, que estava gravemente enfermo de febre e disenteria, e ele foi curado. Esse milagre abriu caminho para que muitos outros doentes fossem curados, espalhando o testemunho do poder de Deus por toda a ilha. Malta ficou marcada para sempre por esses acontecimentos, um naufrágio que se transformou em oportunidade, uma pequena ilha que se tornou cenário de uma grande colheita espiritual. Seu nome ecoa como símbolo profético, o que parecia perda trouxe vida e fruto abundante para o reino de Deus. Roma, o Evangelho no coração do Império. Roma, capital do mais poderoso império do mundo antigo, era um mosaico de povos, templos e mercados que refletiam sua grandiosidade. Seus fóruns, coliseus e palácios exibiam o esplendor de uma cidade que governava o destino do Mediterrâneo. O livro de Atos relata que Paulo chegou a Roma como prisioneiro, mas, sob prisão domiciliar, tinha liberdade para receber todos e anunciar com coragem o reino de Deus. Durante 2 anos, pregou na capital imperial, semeando uma igreja que logo cresceria entre escravos, artesãos e até na casa de César. Nesse período, o apóstolo escreveu várias cartas, conhecidas como as cartas da prisão. Uma delas, Filipenses, ressoa de forma especial. De suas correntes, Paulo exortou os fiéis a viverem na alegria do Senhor, mostrando que a fé em Cristo transforma até o sofrimento em esperança. Mas a calmaria foi breve. Após o grande incêndio de Roma, em 64 d.C., o imperador Nero culpou os cristãos e desencadeou uma feroz perseguição. Muitos foram martirizados nos circos e jardins imperiais, e a tradição afirma que Paulo morreu ali como testemunha da fé. Hoje, entre as catacumbas e o Coliseu, Roma guarda a memória daqueles que proclamaram Cristo como Senhor no coração do império. Terceira viagem missionária. De Chipre a Puteoli. O mar Mediterrâneo foi o palco constante das viagens missionárias do apóstolo Paulo, e em sua terceira jornada várias ilhas e portos se destacaram como marcos no avanço do evangelho rumo ao ocidente. Em Chipre, terra natal de Barnabé, a pregação já havia lançado raízes desde as primeiras viagens, fortalecendo comunidades que mantinham a fé viva em meio a um mundo pagão. Dali, as rotas comerciais serviam como pontes para a Síria, a Ásia Menor e a Grécia. Mais a oeste, Creta surge no relato bíblico como uma escala importante, embora também perigosa. Seus ventos imprevisíveis e suas costas agrestes tornaram-se símbolos das provações do mar, lembrando a fragilidade humana diante da providência divina. Atravessando o coração do Mediterrâneo, as embarcações tocavam a Sicília, a grande ilha sob domínio romano, centro de comércio e passagem obrigatória rumo à Itália. Embora mencionada apenas de forma breve nas Escrituras, fez parte do corredor marítimo que levou o Evangelho a novas fronteiras. Por fim, o porto de Puteoli, próximo à atual Nápoles, recebeu Paulo já em solo italiano. Ali ele encontrou irmãos na fé que o acolheram com hospitalidade, e com eles permaneceu 7 dias antes de seguir viagem até Roma. Essas ilhas e portos não foram apenas escalas náuticas, representaram estações na expansão da mensagem cristã, lembrando que o mar, com seus riscos e sua grandeza, tornou-se caminho de semeadura para o reino de Deus. Mileto. As lágrimas de uma despedida. Na costa sudoeste da Ásia Menor, próxima à atual de Dima, na Turquia, situava-se Mileto, uma antiga cidade grega famosa por seu porto, seu teatro e por ter sido berço de filósofos como Tales, um dos pais da ciência. Embora na antiguidade tenha sido um destacado centro cultural e comercial, no relato bíblico Mileto se destaca por um momento profundamente humano. O livro de Atos conta que, em sua viagem rumo a Jerusalém, Paulo fez escala ali e convocou os anciãos da igreja de Éfeso. Na praia de Mileto, proferiu um discurso que revelou seu coração pastoral. Lembrou-os de seu serviço humilde, de sua pregação constante e de sua disposição em enfrentar provações pelo Evangelho. Alertou-os sobre futuros perigos espirituais e os entregou à graça de Deus. A cena culmina em uma despedida emocionante. Todos choraram, abraçaram Paulo e o acompanharam até o barco, conscientes de que jamais o viriam novamente.
Hoje, entre ruínas banhadas pelo sol do Egeu, Mileto lembra aquela despedida repleta de fé, ternura e lágrimas, um momento em que o ministério de Paulo se revelou não apenas em palavras, mas em amor pastoral pela Igreja. Das colunas de Éfeso às catacumbas de Roma, das praias de Malta às montanhas da Macedônia, cada lugar carrega memórias que o tempo não apagou. São terras que ainda falam, lembrando-nos que a fé não foi apenas escrita em pergaminhos, mas gravada na vida de homens e mulheres que ousaram acreditar. As terras da Bíblia continuam sendo um convite, olhar para trás para entender o presente, e caminhar adiante com esperança. Se essa viagem tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Assim, juntos, vamos continuar explorando as marcas da história e descobrindo como a fé atravessa gerações.